Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 a 13. E aqui, os discípulos pedem a Jesus que ele os ensine a orar, porque João Batista ensinava os seus seguidores a fazer isso. E aí Jesus vai ensinar o Pai Nosso para os seus discípulos e dar um exemplo. Imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem emprestado 3 pães. É mais ou menos isso que Jesus vai falar para contar uma história. E a moral da história é: o homem bate com tanta insistência que seu amigo levanta e dá os pães. E Jesus fala: olha, peçam e conseguirão, busquem e acharão, batam e alguém abrirá a porta. E ele vai dizer aqui dos versículos 10 ao 13, para que não haja barganha com Deus, para que as orações sejam objetivas, para que aquilo que está sendo necessário, aquilo que se precisa no momento, seja pedido. Porque Deus assim o faria. Mas Jesus fecha o versículo 13 com uma expressão interessante que muda muitas vezes todo o entendimento a respeito do que eles estão conversando aqui. Jesus diz: não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Então veja, Jesus está falando sobre pedir o Espírito Santo, pedir iluminação divina. É basicamente isso. Muitas vezes as pessoas leem esse trecho aqui e entendem então de que se eu pedir muito algo para Deus, isso vai acontecer. Enfim, eu não sou Deus. Deus tem os seus desígnios e pode ser que realmente coisas aconteçam quando nós oramos por vontade nossa, queremos muito algo e aquilo acontece, mas pode ser que não, E nenhum de nós é capaz de questionar Deus a respeito disso, porque, como eu acabei de falar, Deus tem os seus desígnios, tem os seus planos. Ele, na sua sabedoria, sabe o que deve acontecer, o que não deve, o que fazer, o que não fazer. Mas Jesus está falando aqui sobre pedir o Espírito Santo e que Deus daria o Espírito Santo quando fosse pedido. É claro que você está me ouvindo, muito provavelmente você é cristão já, e é claro que, sendo cristão, confessando Jesus como Salvador, tendo essa consciência, nós sabemos que o Espírito Santo já mora em você, ele já está aí. Então não é pedir o Espírito Santo nesse sentido. Por quê? Porque como eu vou pedir por algo que eu já tenho porque creio, tenho por fé porque creio em Jesus? Não é disso que se trata. Aqui se trata de situações em que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Então, eu não vou usar exemplos aqui, mas existem momentos na nossa vida em que a nossa razão, puramente, ela não alcança a solução para algo. Existem momentos que nós estamos confusos, nós não sabemos o que fazer. Existem momentos em que nós queremos agir meio que por intuição. E muitas das vezes, a maneira mais fácil, talvez, de explicarmos a ação do Espírito Santo é mais ou menos essa. Olha, essa intuição que nós temos, às vezes é de fato o Espírito Santo, a ação dele. Às vezes não, às vezes é só puramente uma intuição. Então, eu leio agora o trecho final, os versículos 10 ao 13. Não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo se pedirem? Baseado no que eu estava falando e no trecho lido, faça dessa forma. Se você está confuso, não sabe o que fazer, há uma decisão a ser tomada, enfim, peça a iluminação do Espírito Santo, porque Deus é bom e Ele sabe o que fazer. Ele ama e criou a todos nós com amor, e baseado nesse amor, Ele não nos deixará confusos. Seja objetivo no que você precisa. Você precisa do auxílio do Espírito Santo para fazer algo.
para falar com alguém, para ter sabedoria para algo, peça. Não fique tentando como num jogo de gato e rato. Mas eu não sei se Deus quer, se não quer. Sejamos objetivos. Não barganhemos com Deus. Porque se nós que somos maus, no sentido de que nós não estamos imunes à maldade, nós podemos muitas vezes ter ações ruins. Nós sabemos o que fazer para ajudar os nossos filhos, para cuidar deles. Deus sabe muito mais. Deus sabe do que você precisa e Ele compreende a nossa fraqueza na tomada de decisões, no caminho a seguir, na escolha a fazer, com quem ou não se relacionar, que resposta a dar a alguém, o que falar diante de tal situação, enfim. Peça a iluminação e ela será dada. Você é cristão, já tem o Espírito Santo. Não é para pedir o Espírito Santo ou o poder do Espírito, mas é para pedir que Ele seja o seu conselheiro, o seu amigo fiel, que na necessidade Ele possa cochichar no seu ouvido, ou aquecer o seu coração, ou ser aquela intuição muito forte que te leva a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Veja, Deus vai fazer, mas Ele quer que você seja coparticipante, que você confie. Então, que esse evangelho que a igreja nos propõe hoje, ele venha para nos reafirmar essa verdade. Se nós que não somos plenamente bons, porque não estamos imunes ao pecado, sabemos fazer o bem pelos nossos filhos, Deus sabe muito mais. Peça a iluminação dele e ele dará. Peça a companhia dele e ele será companhia para você. Deus abençoe você. Até amanhã.